Olá, como vai? No nosso programa Lex na Web, hoje nós vamos abordar esse assunto que está mobilizando a sociedade, a questão da revisão e restituição do Fundo de Garantia. Se você está acompanhando, temos aqui recentemente várias notícias, a mídia toda explorando o assunto. Por exemplo, aqui no Globo, centrais sindicais iniciam nessa terça-feira, que poderá vir a ser o maior processo judicial da história do país. Maior por estar envolvido um número enorme de pessoas e os volumes financeiros movimentados. E assim por diante, temos aqui a força sindical se manifestando. Olha aqui nessa notícia, os sindicatos pedem reposição de 299 bilhões do Fundo de Garantia a trabalhadores. A executiva nacional da CUT, falando sobre a correção monetária, sobre a questão da utilização da TR, força sindical alerta sobre a ausência de correção no Fundo de Garantia e por aí vai. Então, a notícia em si surgiu após o recente julgado do Superior Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade da TR, da tabela de referência, como índice para correção monetária. Então, a princípio, nós vamos já falar exatamente o que aconteceu, mas a princípio a questão é, se o Fundo de Garantia também é corrigido pela TR, então ele não está correspondendo ao valor atualizado da moeda. Então nós vamos ver agora, e daqui um pouco a gente coloca até um quadrinho do que exatamente aconteceu. Nós vamos conversar de uma forma bem coloquial para que não fiquem grandes dúvidas. Então nós vamos acompanhando com você. Nesse quadrinho, veja o que aconteceu. No ano de 2000, a inflação foi de 5,27% e o governo aplicou 2,9% nas contas. 2000. Em 2005, a inflação foi de 5,5% e aplicado nas contas 2,83%. Em 2009, a inflação foi de 4,11% e as contas receberam somente 0,7%. E, a partir daí, desde setembro de 2012, a correção das contas tem sido zero, está zerada. A correção das contas está zerada. Então, vamos entender o caso. Então, nesse recente julgado, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o uso da TR para atualização monetária. Esse é o ponto, certo? A TR, ele é um índice utilizado para corrigir também as contas do Fundo de Garantia. Porém, desde 1999, acompanhando exatamente as notícias para você ter um embasamento aí da cobertura da mídia, o governo federal não aplica conforme os números da inflação anual. Com isso, o seu dinheiro, o dinheiro do trabalhador, vai ficando defasado. E, a partir de 1999, a TR começou a ficar ainda mais reduzida e gradativamente até que, como a gente comentou, em 2012 chegou a zero. Não teve nenhuma atualização o valor do Fundo de Garantia. Ou seja, o dinheiro do trabalhador depositado no Fundo de Garantia, do período de 1999 até os dias de hoje, ele está completamente sem correção. Esse é o fato, não é? Vimos o que aconteceu, como é que foi havendo essa redução dos índices aplicados na valorização dos valores depositados no Fundo de Garantia, exatamente o que aconteceu, e agora
nós vamos colocar para vocês, nós selecionamos aqui umas 7, 8 perguntas de todos os e-mails que nós estamos recebendo, porque nesse site que você está vendo agora aí na tela, você tem toda a orientação e nós estamos a dispor para falar com você como podemos agir juntos em busca dos seus interesses. Muito bem, uma das perguntas é muito simples. Quem tem direito à revisão? Todo trabalhador, todos que tenham trabalhado registrado com seus depósitos feito em conta de 1999 até os dias de hoje, ainda que sejam aposentados ou mesmo aqueles que já tenham retirado o seu fundo de garantia. Uma outra pergunta que vem aparecendo numa quantidade enorme de e-mails é: quanto eu tenho direito a receber? Os valores dependem de cada caso e de acordo com o período trabalhado. Mas isso tudo vai ser levantado, calculado e conversado com você durante o processo da ação em desenvolvimento. Aqui, uma outra pergunta importante que a gente selecionou é: então, minha conta do fundo de garantia perdeu? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos todo o detalhamento para você que começa a fazer o cálculo de 91, quando foi criada a TR para esse reajuste, para essa atualização monetária, até os dias de hoje. Vamos ver uma outra questão. Eu selecionei aqui, eu consigo saber quanto a minha conta do fundo de garantia perdeu? Sim, mas cada cálculo é individual. Por isso, nós vamos fazer um atendimento personalizado para fazer o acompanhamento do processo integralmente para você, para lhe dar a resposta exata. Outra questão: a correção monetária das contas do fundo de garantia, ela está garantida por lei? Essa é a razão. Sim, ela está. E em seu artigo 2º, o FGTS é constituído pelo saldo das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Acho que explica. E uma pergunta que sempre vem junto com essa é: o que é realmente a TR? A TR é uma taxa referencial, ela foi instituída na nossa economia no ano de 91 e que ficou conhecida como Plano Collor II. Seu objetivo foi estabelecer regras para a desindexação da economia. Então, essa outra questão é: eu poderei sacar o dinheiro? Isso realmente vai depender de como a justiça interpretar. O que nós sabemos e que fortalece a legitimidade dessa revisão, dessa reivindicação, é que nos idos do Plano Collor, a poupança deixou de ser remunerada em cerca também de 80% na sua correção. E o governo, com as ações, com as mobilizações judiciais, o governo, a União, realmente restituiu a todos os poupadores. Então, isso já é um caso, já é um precedente jurídico que nos dá crédito quanto à legitimidade de reivindicarmos para os trabalhadores essa revisão e atualização dos valores depositados no fundo de garantia. Estamos falando em correção, nós estamos falando em ganhar mais ou exceder. É corrigir apenas o valor de compra de cada um dos trabalhadores registrados e tendo fundo de garantia depositado de 99 a 2013. E mais uma questão que finaliza essa orientação básica é a pergunta: é certo que a ação seja ganha? Primeiro, nós temos que dizer que o momento é agora, onde está havendo uma grande mobilização social, onde todos os segmentos estão envolvidos e as pessoas despertadas
para uma realidade que não é de hoje, mas que agora se fortaleceu. Toda ação, toda e qualquer ação que tiver uma estratégia jurídica adequada, assertiva, ela tem, no mínimo, 50% de chance de ser ganha. O importante é nós termos a convicção que isso não é uma aventura jurídica, porque nós estamos embasados, fundamentados nessa decisão recente, nesse julgamento recente de inconstitucionalidade. E, por fim, eu acho que é importante você ter a quem recorrer. Aqui, na Palmieri Lira, a sua ação é cuidada individualmente. Cada caso é um caso, onde os advogados trabalharão empenhados em busca da garantia dos seus direitos. Nós vamos lutar juntos para conquistarmos o melhor resultado. Acesse o nosso site www.revisão, sem o tio, FGTS 1999, em número, como você está vendo aí na tela, .com.br. Ali você tem informações. Fique à vontade para nos solicitar mais informações, a orientação de como conduzir. Podemos receber você pessoalmente, assim como você pode, através do site, solicitar o seu contrato, a documentação necessária, que é muito simples, muito simples. Não se preocupe em fazer levantamento de extrato, isso, aliás, é uma outra pergunta. Você não precisa se preocupar com isso. Nós, cuidando do seu processo, nós vamos fazer o levantamento do seu extrato atual, se você sacou, enfim. Isso tudo é um assunto nosso. Nós quisemos só, nessa edição do programa Lex na Web, deixar você mais tranquila, mais tranquilo, sabendo que a revisão e restituição dos valores do seu FGTS, adequando, ajustando ao valor atual do dinheiro, da moeda, é uma ação legítima, é um direito seu. Até o próximo programa, estamos às suas ordens. Obrigada pela atenção.